Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química, dessa vez sendo gravado ao vivo, apenas para facilitar. Galera, vamos comentar um pouco sobre um artigo que foi publicado essa semana, ou semana passada, enfim, há poucos dias, no último número do Chemical Reviews. Não sei se vocês conhecem, mas o Chemical Reviews é uma das principais revistas na área de química, eu pelo menos acompanho sempre, e como o próprio nome sugere, é uma revista de artigos de revisão. Para quem não sabe o que é um artigo de revisão, ali os autores eles tendem a falar sobre um determinado assunto, consultando o que já foi descrito na literatura, consultando o que tem de publicações anteriores. E no final nós temos então uma compilação, nós temos um conjunto de informações baseadas em artigos sobre aquele tema. É um excelente tipo de artigo para quem quer conhecer sobre um determinado tema, para quem quer utilizar como referência algum texto que estiver escrevendo. Enfim, eu gosto muito de reviews e fica a recomendação. Na segunda-feira dessa semana, nós tivemos aqui no DQ entrevista o professor José Alquimar de Mesquita Carneiro, um dos principais, eu ia falar químicos teóricos, mas ele não se considera assim, mas um dos principais profissionais da área de química computacional do Brasil. E, bom, falamos um pouco sobre métodos teóricos, falamos um pouco sobre a aplicação da química quântica, e aí, ao longo dessa semana, como falei, foi publicado um artigo bem interessante no Chemical Review que falava exatamente sobre a aplicação da mecânica quântica. Na descrição aqui do vídeo eu já deixei o link, mas o artigo deixa eu achar aqui. Esse aqui, o título é bem interessante: Quantum Chemistry Calculations for Metabolomics, ou cálculos da química quântica para metabolômica. Bom, o que mais me chamou a atenção aqui é uma aplicação da química quântica, mas nós temos aqui o termo metabolômica, e talvez nem todo mundo saiba o que significa essa área, tem ideia do significado dessa área. Eu mesmo, por exemplo, só fiquei sabendo há pouco tempo. Eu acho que é uma área que eu conheci entre aspas, né? Fiquei sabendo do seu significado, eu acho que já em 2021. Vamos lá. Fazer uma analogia, só explicando o que é metabolômica, acredito que todos já tenham ouvido falar do projeto Genoma. Ele iniciou ali nos anos 2000 e a ideia era catalogar todos os genes que fazem parte do corpo humano, no caso do projeto Genoma Humano. Então, esse conjunto total de genes de um organismo nós chamamos de genoma. Então, a terminação oma. E o estudo desses genes, de suas características, que são capazes de fazer e tudo mais, nós chamamos de genômica. Beleza? Então, dá para entender? Genoma é o conjunto de genes e genômica é o estudo sobre esse conjunto total de genes. Existe algo análogo para proteínas. E aí nós temos o proteoma, que é o análogo ao genoma, o conjunto ali de proteínas que constitui uma determinada espécie, e a proteômica, que é o estudo sobre essas proteínas. Bom, o que nós chamamos de metabolômica é o estudo sobre o conjunto total de metabólitos de um determinado organismo, e esse conjunto nós chamamos de metaboloma. Então, entendemos como metabólitos qualquer molécula que é modificada ou produzida ou modificada ao longo do metabolismo. Isso pode ser de uma planta, pode ser um metabolismo humano, metabolismo de um animal. E muito do que a gente entende sobre a saúde das pessoas, ou ali com alguns marcadores de uma determinada doença, vem dos metabólitos que são produzidos em maior ou menor quantidade. Um exemplo prático, bem comum, é a doença chamada de fenilcetonúria, que ela acaba sendo provocada quando a pessoa tem alguns problemas ali que não consegue transformar o aminoácido fenilanina em tirosina. Com isso, tem uma alta concentração de fenilanina que se torna tóxico. Então, fazer análise ainda bebê, por exemplo, se a pessoa tem uma concentração muito grande de fenilanina, é um indicativo de que ela possa ter a fenilcetonúria e vá para o tratamento. Então, nós estamos verificando a possibilidade de uma doença olhando o metabólito. Então, a ideia de conhecer o metaboloma, o conjunto de metabólitos, é muito importante porque tem essas vantagens ou esse conhecimento que pode nos passar. Esse é apenas um exemplo. Podemos pensar que uma planta tem um número enorme de metabólitos. Entender isso, compreender isso é muito importante. Pode ter várias aplicações. Bom, mas como que a gente consegue determinar essa quantidade grande de metabólitos? Afinal, é uma quantidade realmente muito grande.
Bom, uma das formas é pegar um extrato ali da planta, algo que ela produz, enfim, tentar separar essas moléculas. Utilizamos para isso normalmente cromatografia gasosa especial, e para identificar cada uma dessas frações, utilizamos técnicas de identificação. Podemos utilizar espectrometria de massas, ou podemos utilizar o RMN, né, ressonância magnética nuclear, que é a principal técnica para identificação estrutural. Ora, nem sempre a gente consegue, por exemplo, ter uma amostra pura, né? Podemos ter ali contaminações, podemos ter uma mistura, podemos ter mais de um metabólito misturado. Outra coisa é que nem sempre é fácil, apenas através do espectro de RMN, determinar a estrutura ali da substância. Às vezes utilizamos isso de maneira rotineira, mas nem sempre é fácil, acaba se tornando um grande desafio. A forma padrão para isso, padrão ouro, para se utilizar essas técnicas na identificação ali do metaboloma, seria utilizarmos padrões já pré-estabelecidos. Então vamos lá. Temos ali um extrato de uma planta com vários metabólitos. Esses metabólitos, por exemplo, alguns são conhecidos. Eu tenho uma biblioteca já com espectro de RMN desses metabólitos conhecidos, tem um padrão, e aí eu simplesmente comparo esse padrão que eu tenho com o espectro gerado ali, obtido através desse extrato. E com isso, olha, temos esses picos que são característicos da molécula A, esses picos são característicos da molécula B. E com isso nós conseguimos identificar, por exemplo, utilizando a RMN, mas poderíamos utilizar outras técnicas. RMN, obviamente, é a mais assertiva. Nós poderíamos identificar as substâncias presentes naquela amostra. Bom, essa é uma forma. Qual o problema? O problema é que, quando comparado com a quantidade que nós temos de substâncias existentes em uma planta, pegando um exemplo, mas um organismo, a quantidade de padrões que nós temos descritos na literatura é muito pequeno. Eu anotei aqui, e, por exemplo, temos catalogados, bem identificados na literatura, algo em torno de 300 mil metabólitos. Só que um determinado organismo simples desses pode ter da casa de 10 milhões, dezenas de milhões de metabólitos. Então, fica inviável, né? A área conhecida é muito pequena quando comparada com a área desconhecida. Além do que, nem todos têm acesso a essas bibliotecas. Elas costumam ser muito caras e, com isso, a gente acaba não tendo muito acesso. Bom, o que acontece é o seguinte, nós podemos utilizar algumas ferramentas, como, por exemplo, a mecânica quântica, para facilitar a nossa vida. E, nesse caso, nós vamos acabar utilizando métodos teóricos, métodos computacionais, experimentos, né, entre aspas, que nós chamamos em sílico, né, projetados, simulados ali no computador, e que nós podemos utilizar isso para gerar espectros, modelos de espectros, e aí nós até temos métodos bem avançados que possibilitam esse tipo de estudo, esse tipo de análise, e esses métodos, por sua vez, esses espectros gerados seriam novos padrões, seriam padrões mais fáceis de serem obtidos e poderiam ser utilizados para identificar ali substâncias. É mais ou menos essa ideia que esse artigo nos diz. Então ele faz uma revisão, ele pega vários outros artigos que mostram, por exemplo, como que o cálculo teórico de espectro de RMN pode ajudar, por exemplo, a identificar uma substância real e como isso poderia ser utilizado para o avanço da metabolômica. O mesmo vale para infravermelho, espectrometria de massas e outras técnicas. Além disso, ele analisa também os possíveis erros, até onde essa técnica seria confiável, até onde não seria. Enfim, é um artigo bem legal para termos uma ideia de como a mecânica quântica, como que a química quântica pode ser aplicada à metabolômica. E, galera, quem está atrás, por exemplo, de um projeto para mestrado, doutorado, alguma coisa que fazer, não tem tanta ideia, esse é um artigo excelente para ter algumas ideias, para talvez, a partir daí, pensar em alguns sistemas e escrever um determinado projeto. Eu achei muito legal. Como eu falei, já está aqui na descrição, então é só clicar e dar uma lida.
Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero ter ajudado de alguma forma, espero ter sido informativo de alguma forma. Eu peço então que vocês deem o seu like, que vocês compartilhem esse vídeo e gostaria de agradecer também aos membros aqui da Universidade da Química, as pessoas que colaboram financeiramente com o canal. Fica o convite para você ajudar. O valor é bem baixo, algo em torno de R$ 8, e é muito representativo para a Universidade da Química. Eu já estou avisando também, durante todo esse tempo, os membros eles apoiaram realmente de coração, não tiveram nada em troca, mas em breve nós teremos novidades aqui exclusivas para os membros. Então, eu vou produzir materiais exclusivos, não sei ainda exatamente o que, mas em breve teremos alguma novidade. E quem quiser apoiar a Universidade da Química dessa forma, com um valor realmente baixo, pode ter material exclusivo em troca. Beleza, pessoal? Depois eu conto mais um pouco sobre essas novidades. Galera, é isso. Muito obrigado mesmo se você assistiu esse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Não deixe de ler esse artigo não, tá bom? Galera, valeu e até o próximo vídeo.